Então, aqui, trazendo um pouco de evidência, vários amigos empreendedores pretos que já utilizaram esses dispositivos de saúde digital, por exemplo, tiveram muita dificuldade, porque não fazia a leitura correta, por conta da cor ser muito escura, trazia dados errados, trazia, enfim, uma série de coisas, porque quem desenvolvia isso não estava pensando para atender essa população. Por favor. Só Marcos. Só um exemplo do que você está falando, por exemplo, o C6 Bank foi, acho que, noticiado aí, teve um problema na sua identificação facial para abertura de conta, por exemplo, porque não olhou devidamente esse público. Então, esse tipo de coisa, acho que é essencial para nós aqui, que esse público é exponencial, né? E ainda mais, se a gente pensar na indústria financeira, também foi um problema para eles. Então, como case, acho que vale a pena. Excelente, Marcos. Quer dizer, e vamos enxergar isso como uma grande oportunidade. Então, você já tem um dever de casa aí para fazer. Bom, segundo grande ponto, peraí, deixa eu voltar aqui. Segundo grande ponto é a questão que, muitas das vezes, a gente esquece de colocar na equação o prestador do cuidado. Isso é muito interessante também. Essa coisa do... tem uma expressão americana que fala move fast and break things. Não tentem isso na saúde, gente. Vocês precisam, efetivamente, ter todas as partes interessadas nesse questionamento. Aí eu vou trazer o meu caso. Bom, essa plataforma necessariamente não precisava de um profissional de saúde, porque nós tínhamos um algoritmo de inteligência artificial que lia 5 milhões de artigos científicos, entendia a relação de causa e efeito daquele usuário e já fazia a prescrição do suplemento, a prescrição da alimentação. Então, não precisava de um nutrólogo e nutricionista. Não exatamente. Quando a gente vem para o Brasil, por exemplo, a gente já começa a ver que o paciente tem uma relação com o profissional de saúde, com o seu nutricionista, com o seu endocrinologista, com o seu... que transcende, e talvez a gente não esteja com tempo de mercado preparado para isso, que transcende essa coisa. É claro que, se você pensar, puxa, mas peraí, são 5 milhões de artigos científicos que fizeram ensaios com cohortes parecidos comigo e que vai ter uma condição, talvez, de me dar uma prescrição, talvez com muito maior acurácia, mas, na realidade, não é, de fato, na prática, isso que acontece. E que você tem que trazer também o profissional de saúde como parte integrante, inclusive para aconselhar e garantir que você tenha ferramenta para atender efetivamente, que tenha eficácia o teu projeto. Então, essa coisa de a gente esquecer, não... E foi muito interessante, teve uma discussão aqui falando assim, tipo, vocês precisam procurar os médicos corretos e os tecnólogos corretos. Muitas vezes falam, poxa, eu trouxe uma ideia, aí o médico falou, não, mas talvez não seja esse perfil de médico que você precisa estar próximo. Então, uma das coisas que é extremamente importante é garantir que vocês, dentro dessa solução, não esqueçam as partes interessadas, que efetivamente vão fazer diferença na sua solução. Bom, a questão da falta de valor. Muitas das vezes deve ser muito dramático quando o significado clínico da sua solução é questionado. E isso abre vários precedentes, por exemplo, porque eu, em algumas situações, a minha solução foi questionada. Porque, imagine, peraí, mas são 5 milhões de artigos científicos. Qual é a qualidade desses artigos científicos? Esses artigos, eles são de grande relevância, peer review, enfim, qual que é a qualidade científica desses 5 milhões de artigos científicos? Isso, nós não tínhamos essa resposta. Então, assim, é extremamente importante que vocês estabeleçam evidências de que, efetivamente, vocês conseguem trazer valor à solução. Eu sei que isso é caro, fazer ensaio clínico é muito caro, mas vocês precisam colocar isso na atenção. E aí eu vou trazer um outro ponto. Existe um aplicativo, não vou ficar fazendo jabá aqui de aplicação, mas existe aqui um aplicativo que é para melhorar o estresse, para você meditar, sabe qual é? E aí, quando eu estive no Web Summit, eles trouxeram
a seguinte situação. Nós estamos desenvolvendo X artigos, X pesquisas para entender se o que nós estamos oferecendo consegue melhorar a saúde mental das populações assistidas. Então, veja, aquilo que era recreativo, eles já estavam estabelecendo uma relação de comprovação científica para atingir um novo caminho, que é da saúde mental. Então, é extremamente importante que vocês comecem a buscar isso. Outro fator que está muito próximo é a questão de as evidências, né? Aquilo que vocês estão falando é, de fato, reproduz mesmo? Eu, na GE, por exemplo, a gente tem reunião com uma startup. 2 dias depois, o logo da GE está no pitch do cara dizendo: nós estamos estabelecendo uma parceria mundial com a GE, etc. Então, assim, não tragam no pitch de vocês, eu sei que é super appealing, né? A gente precisa fazer uns pitches bonitos, etc. Mas, assim, não tragam informações falsas, informações que o seu produto não traz efetivamente. Isso é extremamente importante. Mostre aquilo que você consegue comprovar, e você vai ter muito mais valor. Vou trazer um elemento. No meu caso, o meu bebê era lindo. Era lindo. Extremamente, era uma solução em que, só para vocês terem uma ideia, essa solução ela começou a atender pessoas que iam para spa nos Alpes suíços. Então, eles chegavam, faziam o check-in, fazia coleta pelo swab, esse swab ia para o laboratório e voltavam enquanto esse consumidor estava nos Alpes, no spa, esse teste era feito muito rapidamente e esse consumidor recebia no spa uma espécie, como se fosse uma caixa da Tiffany, com todos os cosméticos feitos e pensados, com o nome em cima, para ele. Olha que sensacional. Só que, efetivamente, a gente sabia se aqueles cosméticos faziam ou não faziam o efeito que deveriam? Eu não sei. Né? Então, esse é um ponto extremamente importante. Uma outra questão que eu acho que eu queria trazer para vocês, como quinta regra, que são dos custos. Esse bebê era tão lindo que ele participava dos grandes congressos em Mônaco. Então, assim, o que foi pedido, na época, para os investidores, algo em torno, sei lá, de 3 milhões de euros, foram queimados em 1 ano e alguma coisa. E aí, esses investidores, que eram investidores, inclusive, que investiam na Ferrari, investiam nos restaurantes Italy, que tem no mundo inteiro, em outros lugares, eles começaram a perceber que, não, mas espera aí, aquilo que nós estamos investindo não é proporcional ao retorno que vocês nos prometeram. Bom, quem que aqui é de exatas? Confiem neles. Eu sou de humanas. Confiem nos caras de exatas. E não subestimem os custos. Não subestimem os custos, porque eles são reais e você precisa garantir que, efetivamente, porque você não está brincando de empresa. Você está, inclusive, é responsável e você colabora em sustentar algumas famílias. Então, é extremamente importante que vocês tenham uma acurácia, uma maior acurácia possível com relação aos custos e deem essa visibilidade aos potenciais investidores. Bom, alguma pergunta? Ok. Bom, estou no meio já, pessoal, para a gente almoçar. Bom, sexto, inconveniência ao usuário. Pessoal, nada mais é frustrante do que você ter um usuário nesse estilo aqui, pessoal. Então, por exemplo, essa coisa que, especialmente vocês que atendem a B2B, criar uma situação onde você tem que criar um down payment, você tem que instalar, você vai criar uma solução on-premise, você vai criar tanta dificuldade para o cliente que ele fala, não, gente. Então, assim, é muito importante que vocês... Aí a gente volta a alguns slides para ver que, efetivamente, é importante que esse usuário, e aí eu estou falando, pode ser o paciente, pode ser o médico, pode ser a indústria farmacêutica, estejam com vocês no processo de co-desenvolvimento desde então. Um ponto da minha trajetória, a gente tinha que tirar a foto do prato. Gente, era a coisa mais incrível. Eu tirava a foto do prato, as informações do prato eram carregadas para o aplicativo,
dava informação de calorias, proteína, tudo. Era maravilhoso. Agora você tinha que fazer o usuário, a cada refeição, tirar foto. Ou então tinha que montar o prato. Sabe quando você tem que escolher a comida e tal? Isso aí era um trampo que ninguém queria fazer. Só os suíços. Bom, 7º, menosprezar o poder da ação do regulador e dos influenciadores. Esse é um ponto, para mim, crucial. Eu mentoro muitos empreendedores, milhares. E, muitas das vezes, eu percebo que a gente quer mascarar, especialmente nos early stage, a solução para não ser alvo da regulação. E a gente tem uma regulação super recente agora, que fala de software as medical devices, que todos aqui deveriam ler e estar interessados. Teve particularmente um empreendedor que eu mentorei, que estava incubado numa das maiores universidades da América Latina, e que ele falou, não, mas eu vou fazer com que meu software seja leve. Era só um software de reabilitação para quem teve AVC. Coisa simples. E vou deixar ele leve para que ele não passe por crivos mais altos na Anvisa. E eu estou falando de alguém pós-PhD, que desenvolveu uma solução que tinha impacto direto e uma interferência no paciente. O que eu quero dizer com relação à ação do regulador? Tenham uma relação de comunicação aberta com o regulador. Estabeleçam isso. A Anvisa, por exemplo, é uma agência recente e que tem sido muito aberta a ouvir o setor regulado. Então, construam isso. Existe uma coisa chamada parlatório. Construam essa relação. Olha, eu estou desenvolvendo isso. Como que eu faço para estar compliant? É extremamente importante vocês já manterem essa relação fluida com seus reguladores. Não só a Anvisa, mas muitas vezes o Conselho Federal de Medicina, o Conselho Federal de Farmácia e por aí vai. Inclusive as outras associações de classe. Influenciadores. E aí eu vou trazer um outro exemplo. Bom, os influenciadores que eu falo são os grandes líderes de opinião. São aqueles que são o pontífice entre o clero e todos aqueles réis mortais. Isso é extremamente importante vocês também manterem essa relação. Porque, muitas das vezes, a gente subestima também o poder deles. O poder do líder de opinião não está só em se apresentar em grandes congressos. Muitas das vezes, eles participam de câmaras técnicas. Muitas das vezes, eles são grandes promotores do que é uma ideia que tem, de repente, uma dificuldade de regulação, ou seja, o Brasil não está preparado para uma espécie de tecnologia, e eles podem influenciar o poder legislativo, o poder judiciário, in a good way, para que vocês consigam pavimentar algo que hoje vocês encontram muita dificuldade. Porque eu imagino que vocês têm algumas soluções que são aquelas soluções que são mais, vamos dizer assim, estão no streamline. Prontuário eletrônico, um dispositivo de telemedicina. E aqueles que a gente tanto falou aqui, que foi comentado, aqueles ditos disruptivos, em que você não tem uma regulação preparada para receber. Comece a estabelecer também com esses influenciadores essa conversa. Tragam eles para o lado de vocês, mesmo que efetivamente vocês não tenham uma relação comercial tão de curto prazo. Isso é extremamente importante. Nessa Health Tech, por exemplo, nós não queríamos saber de influenciadores. Nós queríamos saber de impactar o consumidor final. A gente não precisava falar com eles. Lê do engano. Nós precisávamos sim, porque muitas das vezes eles seriam grandes promotores para influenciar esses consumidores. Estou perto do fim, gente. Insistir numa ideia a qual o seu mercado não está preparado para consumir. A gente falou, né, do ugly baby, etc. Bom, insistir ou persistir, né? Eu acho que ele trouxe. Insistir ou persistir. A gente começou numa proposta super triple A, assim, essa do Alpes Suíço. Depois a gente começou a perceber que não era isso que a gente ia conseguir receita importante para o negócio que fizesse sentido para quem estava investindo e para nós mesmos.
E aí, só que foi meio tarde. Quando a gente percebeu que a gente precisava olhar para a saúde corporativa, que essa solução fazia muito mais sentido para aquele executivo pesado, estressado, cansado, e que precisava de realmente mudar o seu lifestyle, os investidores já estavam recolhendo os seus cheques. A gente perdeu a oportunidade de estabelecer, muito rapidamente, perceber e testar. E aí, mais para o finalzinho, quando eu já tinha feito o exit, a gente já estava estabelecendo uma relação muito interessante com os médicos, os médicos das corporações. Então, primeiro, o gatekeeper dessa relação eram os médicos que atendem as grandes corporações. E que eles começaram a ver, não, mas isso aqui faz sentido. Inclusive, para eu reduzir a sinistralidade, né, reduzir o custo do plano de saúde, e também garantir que esse talento, esse colaborador, vai estar satisfeito, vai estar mais motivado, vai dormir melhor, vai parar de fumar, e por aí vai. Só que isso já foi um pouco tarde. Bom, 9. Vocês viram que assim, os passos são bons porque a gente vai ficando com fome. Aí sabe que o 9 já está perto do fim? Então, assim, o 9 fala um pouco sobre sócios. Gente, eu tive tanto problema com sócio, porque muitas das vezes você acha que você já começa o sócio sendo seu amigo. Já é um problema, já tem um problema aí. Porque você perde a amizade dele. Então, assim, o sócio ele precisa te complementar. A gente fala muito que as nossas fraquezas têm que ser as fortalezas do teu sócio. E que não necessariamente precisa envolver uma amizade. Então, assim, eu tive sócios que eram todos meus amigos e não viraram meus inimigos. Mas eu perdi a amizade. Eu perdi a amizade, com certeza. Então, assim, e a questão ele tem que estar na mesma frequência que você. Ele tem que estar olhando para o negócio na mesma direção que você e garantir que vocês vão ser efetivamente vocês vão garantir isso, inclusive até para os investidores. A primeira coisa que o investidor olha é como é que está o seu cap table, como é que são os sócios e como é que é a relação entre os sócios. Isso é extremamente importante. Então, valorizem. O que vocês têm aí de ponto fraco entre os sócios? Tragam o sócio que vai fortalecer isso. Estão desenvolvendo solução de saúde? Nada mais justo do que vocês terem dentro do grupo de sócios de vocês profissionais de saúde. Também. Não é regra, mas é indicado. Okay? E, por último, meio-dia e 15. Quase. Por último, cara, sejam felizes na jornada, porque eu troquei minha vida de executivo em 2010. Eu capotei de carro em Anguera, indo para Araras, trabalhando, falando no telefone, fazendo tudo de errado. E aí eu falei assim, não, minha esposa estava com 4 meses de gravidez. E eu falei assim, não, para tudo. E, assim, em 2 meses, eu construí esse primeiro negócio, que foi uma spin-off de biotecnologia, que não foi esse negócio aí que eu contei para vocês. Foi o meu primeiro negócio. Vocês não precisam capotar na Anguera, ficar 10 dias internado para vocês abrirem um negócio. Mas o que eu queria comentar com vocês é que vocês precisam se permitir serem felizes durante a sua jornada, porque não é uma jornada fácil. Hoje vocês têm mentores. Os meus mentores desse meu primeiro negócio eram a Anvisa, bloqueando o meu negócio, interditando, a Vigilância Sanitária, interditando, a Receita Federal me colocando uma multa gigantesca porque a gente não fez a declaração certinha. Então, assim, os meus mentores foram os que me penalizavam. Então, a gente vai crescendo a forceps. E eu lembro muito claramente que no dia que minha empresa foi interditada, porque, sei lá, tinha 30 centímetros de altura e era 35, eu não consegui sair da cadeira. Então, assim, valorizem as suas vitórias. Sejam felizes nessa trajetória. Porque é com muito suor, é com muito choro, mas eu tenho certeza que vocês vão ser muito mais bem-sucedidos quando vocês tiverem equilíbrio. Eu não sei porque eu não tomei ansiolítico antes. Equilíbrio e se divirtam. E façam com que o time de vocês se divirtam também.
Pessoal, aqui meus contatos. Agradeço muito a apresentação. Eu gostaria, parabéns. Eu gostaria de talvez complementar com a minha experiência. Por favor. Algo que foi muito disruptivo. Em 2001 eu tive a ideia de fazer ensino à distância, né, para tentar capacitar médicos e dentistas, né, enfim, a errar menos, a prescrever medicamentos com menos erros. E aí mandei folder para o Brasil inteiro. Investi, mandei folder. Aí eu percebi que é só para entender essa jornada de a gente procurar ouvir primeiro o mercado. Muitas vezes a gente se atira, vai com todo e não ouve adequadamente. Aí eu fui ver que a internet era discada. Você imagina? Tinha que fazer aquele barulhinho, gente. Então, o profissional, para acessar o conteúdo, demorava meia hora só para entender. E aí eu falei, puxa, tenho que mudar isso. Então, aí veio uma ideia do técnico de software de pôr toda a imagem num CD, eu punho o texto na internet, e eu conseguia, com um plugin, fazer aquilo que ele mais gostava de ver imagem, vídeo. E foi realmente muito disruptivo para a época. Aí eu tinha que gerar escala. Como é que eu vou crescer no mercado, né? Com folder, divulgando? Aí a indústria farmacêutica começou a apoiar o projeto. Eu comecei com a Merck Sharp Dome, que adquiriu 15 mil CDs, 15 mil matrículas. E foi muito legal, porque ela, no primeiro congresso, distribuiu os 15 mil CDs. Só que, detalhe, ela entregava o CD, panfletou, o aluno não sabia que tinha que se cadastrar, que tinha que buscar a imagem no CD, pôr o CD. Enfim, foi mais um erro, né? E assim foi, né? A gente entendendo o nosso consumidor, sendo resiliente, baixando a bola, com muita humildade, né? Aprendendo com os erros. E foi aí, ao longo de 10 anos, praticamente, todas as grandes indústrias patrocinaram e nós alcançamos 60 mil alunos, iniciando com conexão de escada. Então, esse intuito, ou essa vontade de disrupção tem que estar impregnada no nosso coração. Nós temos que ter, e o brasileiro tem essa força, né? Então, foi muito, porque cemitério de startups tem aos montes, e muitos abandonam na primeira dificuldade, né? E eu acho que a gente tem que ser firme ali, resiliente, isso tem que estar dentro do nosso coração. E o que você trouxe para nós foi extremamente diferenciado. Parabéns. Obrigado, obrigado. Parabéns, Ilão. Hã? Eu sempre tenho. A estratégia do ver e ser visto. Vou chocolate visto. para todo mundo aqui, hein? Não é pergunta, não. É só um complemento, eu acho que de um fato. Eu particularmente empreendo há 25 anos e a Helpdev que eu tenho hoje é só a minha 11ª. Então, vem para cá, para apresentar aqui. eu sei bastante disso. Mas tem uma coisa que, para complementar, é a arte de saber falar não. E todo mundo falha porque é especialista em falar sim, né? Então, eu acho que esse é um fator bastante importante. E às vezes, as pessoas têm medo de falar não, então fala não agora. Mas tem que falar o não, porque senão você desfoca demais, né? A gente só ganha dinheiro, a gente só chega onde quer quando está extremamente focado. Só comentar, acho que, acho que seria a 11ª dica, não regra, uma dica de como falir. Essa coisa, porque a gente já tem esse espírito de explorador, né? De explorar. Então, assim, a gente sempre vai ter um insight de uma conversa, de um café, de não sei o quê. E, na minha experiência, por exemplo, a gente tinha, a cada 2 semanas, o produto estava de outra cara. Mas a gente não conseguiu nem sedimentar aqui, esse usuário ainda não está entendendo como é que é essa jornada. Cada 2 semanas ele dá uma atualização, né? Apple Store já é um outro aplicativo. Por que isso? Porque, como era uma startup global, ela tinha muitos insights com muitas pessoas diferentes. Não, é isso, esse é o próximo, não é isso aqui, não é isso aqui. Então, assim, é muito importante você ter, não estou falando para você ter uma via reta, mas priorize
aquilo que você quer. Qual que é a estratégia que você traçou e como que você quer chegar. Quem são os parceiros que você precisa ter do seu lado, seus aliados, para você chegar lá. E as conversas são muito boas, são muito ricas. É importante que vocês... Aqui você unir todas as startups aqui, em você tem uma potência. Mas a ponto de você dar um passo adiante e ir para vários lados, isso não é pivotar, gente. Isso não é pivotar. Foco. Mais alguma? Posso? Só colaborando aqui, não puxando a sardinha para o meu lado, mas, pessoal, prestem muita atenção nessa questão dos custos, da formalização de empresa, de sócios, de ter essa parte escritural muito bem feita, essa parte tributária, porque eu já vi muitas empresas que a ideia é maravilhosa, mas aí, por algum erro ali, nossa, veio uma multa, veio uma fiscalização, veio alguma coisa, e do nada o sonho acabou, a água passou, e aí a gente não tem... A dívida ficou, exato. E a dívida fica para a pessoa física. E aí vira uma bola de neve que você fala, nossa, mas eu passei 1 mês com o meu CNPJ e eu vou passar 10 anos pagando uma dívida? Por quê? Como assim? Então, essa questão é muito importante, porque não adianta nada você ter uma ideia muito boa, você ter tudo muito bem estruturado, e depois, na hora que realmente vai fazer, o negócio não funciona, e aí dá problema. Seu nome? Júlia. Júlia, procurem a Júlia. Ela vai dar toda a assessoria a vocês. Sim, legal, gente. contábil. Posso só complementar o que ela está falando? A gente teve aqui, né, durante a semana o BEST, e aí eu tentando conversar com os alunos para eles fazerem os custos corretos de tudo, né, durante o processo. E aí Sócio dela. Não. Podemos conversar. Não, exatamente. E aí você se preparados para o pitch final, né? E aí você olha assim e de repente eles não reservam nenhuma cota de dinheiro para nada para isso. E aí você fala, tá, como é que você quer começar com a sua ideia, então? Você não tem o resguardo por trás. Então, tá aí. É isso. Palavra-chave governança, né, Júlia? Fome? Podemos comer? Não, liberado?